Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais uma capela, mais um culto, né, da nossa turma da semana, de teologia com ênfase em missiologia, e dos outros demais cursos também que tenham oportunidade de poder participar aqui conosco de forma online. Então, uma alegria recebê-los aqui para mais um culto, e eu queria, nesse momento, então, orar. Queria pedir ao professor Expedito pudesse estar orando, abrindo essa capela, esse culto, né, em gratidão. No final, lembrando que no final a gente faz um movimento de intercessão, né, pelos pedidos dos alunos, né, pedido dos professores, a gente faz uma intercessão geral. Agora, na oração de gratidão, pedindo a Deus que seja alguns minutos que vamos aí passar juntos, que possam ser minutos significativos, né, e possam impactar o nosso coração com a palavra de Deus. Professor Expedito, pode nos conduzir em oração? Amém. Oremos. Amém. Amado Deus, poderoso Pai, graça te damos, Senhor, porque Tu és Deus poderoso, Tu és Deus grande, ó Deus, e não temos, Senhor, a quem recorrer. Só o Senhor mesmo, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Queremos, Pai, já te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor preservou a nossa vida, a nossa saúde, da nossa família neste dia. E isso é razão, Senhor, por si só, de exaltarmos, glorificarmos o Teu nome, termos os nossos corações agradecidos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Toda honra, glória, seja dada somente ao Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, da capela, onde, ó Deus, nos reunimos, ó Deus, para meditarmos na Tua palavra, ó Deus, receber algo novo, Senhor, do Teu Espírito Santo nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo distantes, nós temos como estar juntos, Senhor, meditando na Tua palavra. E certamente, Senhor, receberemos de Ti algo novo nesta noite. Porque a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz e prosperará certamente naquilo pelo qual ela será enviada. Muito obrigado por isso. Abençoa, Senhor, o pastor Márcio, ó Deus, que vai trazer a Tua palavra, ser com Teu servo, dá a direção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que ele seja um instrumento, Senhor, eficaz do Senhor nesta noite, Pai. Porque sabemos, e ele também reconhece, que dele mesmo ele nada pode. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que trabalha em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por cada irmão que já chegou aqui nesta live, aqueles que chegarão também. Ó Deus, fala conosco, Pai. Que Teu Espírito Santo encontre em nossos corações, ó Deus, um solo fértil, ó Deus, para a Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que são muitas, Senhor. Mas o Senhor é um Deus rico em graça e misericórdia. E por isso, Senhor, é a razão de não sermos consumidos, segundo a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Senhor. Fala conosco. Ó Deus, vá de encontro, Senhor, a necessidade de cada um que vai estar ouvindo essa palavra, Senhor. Porque o Senhor bem sabe, ó Deus, aquilo que precisamos. Pai, muito obrigado por isso. Toda a honra, toda a glória seja dada para Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, porque nós estamos sendo guardados, ó Deus, diariamente pela Tua boa mão. Muito obrigado, Senhor, por este momento, ser conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico que fala: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Ao nosso Deus, soberano, poderoso, digno de honra e de louvor. Toda glória e majestade diante do nosso Deus.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. E tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E tu és tremendo. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, e tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas? Tu te importas. E comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia rapidamente em 1 de Samuel, capítulo 30. 1 de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler apenas o versículo de número 6. Primeiro de Samuel, capítulo 30, apenas o versículo 6, que diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargurados, por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, graças te damos e te pedimos agora a unção do teu Espírito para que eu possa comunicar
com fidelidade às Sagradas Escrituras e que possamos sair daqui hoje edificados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nada melhor, irmãos, do que uma crise para expor as nossas mazelas ou os nossos ídolos secretos do coração. Nada melhor do que uma crise. Nada melhor do que um deserto. E eu acredito que a pandemia ela tem sido essa crise histórica que a gente está experimentando e que tem revelado não só aos indivíduos, mas também famílias, instituições, as suas imperfeições e os seus pecados. Então, nós temos sofrido com essa pandemia, por exemplo, angústia de parentes, amigos nos hospitais, né? E todos os problemas familiares que têm se configurado, o próprio desemprego, a crise financeira que tem deixado aí famílias e pessoas ansiosas, desesperadas, algumas iradas, muitas discussões acaloradas em relação até à política, um confinamento forçado, e mostra que a gente não consegue viver muito tempo juntos ali, às vezes sai uma crise, uma discórdia, uma confusão dentro da casa, o pai com o filho, filho com o pai, a esposa, o marido, tanta confusão nas famílias, porque a crise, ela expõe isso, ela revela as mazelas mais secretas e os ídolos mais secretos do nosso coração. Casamentos que terminaram, né, depois do confinamento da própria pandemia, né? E os filhos, né, como eu já narrei, cenário de tragédias múltiplas nas instituições e a família, a igreja também sofre, né? Mas a grande questão que se levanta, eu queria rapidamente aqui entrar no texto, é a seguinte: o que se espera de um cristão diante da crise, diante do caos, diante da tragédia? Qual reação que se espera, né, de um servo de Deus diante dessas tragédias múltiplas, né? E aí a gente entra no texto que nós acabamos de ler, que não fala exatamente de uma pandemia, mas fala de uma tragédia e como um servo de Deus lida diante de uma tragédia. Então isso é importante para a gente. Só recapitulando, né, o período monárquico de Israel, Saul instituído como primeiro rei da nação, depois de sucessivos pecados, né, o próprio Saul é rejeitado e Deus separa um homem segundo o seu coração, que é o Davi. Mas Davi, depois de ungido por Samuel, pensando que vai reinar na sequência, mas o que ele experimenta é um período de uma jornada de fuga, porque Saul, né, quer comer Davi vivo ali, né, porque sabe da fama de Davi, das canções que foram feitas por Davi, e ele vê Davi ali como aquele que poderia estar no seu lugar, e ele começa a perseguir, querendo tirar a própria vida de Davi. Né? E Davi, capítulo 21, né, e depois, mais nesse texto, eu não vou explicar por causa do nosso tempo, ele se refugia na terra dos filisteus, né? O rei de Gate, que dá guarida a Davi, e lembrando que os filisteus, de onde Davi matou o gigante Golias. Então foi uma coisa meio que insana de Davi. Na primeira vez que ele fez isso, ele teve que se fazer de maluco para não morrer, né, diante dessa situação. Mas agora, nesse segundo momento, já aqui nesse capítulo 30 que nós lemos, Davi consegue se estabelecer, não fica na cidade principal dos filisteus, mas consegue uma cidade chamada Ziglag, e ali se constitui com a sua família, com os seus soldados esses da caverna de Adulão, né, onde Davi reúne aquelas pessoas amarguradas, né, pessoas complicadas, e Davi se faz chefe deles e se tornam aí os guerreiros de Davi. E ali ele, então, constrói seu patrimônio, desenvolve ali com a sua família, junto com seus homens, com seus soldados. E tudo estava indo muito bem, mas, de repente, Davi está voltando da guerra, ironicamente, da guerra contra o seu próprio povo Israel. Davi teve que voltar porque havia alguma desconfiança ali junto com o rei de Gade, falando: esse Davi vai se voltar contra a gente na batalha. E Davi, então, tem que voltar com os seus para a cidade de Ziglag, né, para essa terra de Ziglag. E na volta, quando ele está voltando, eles se deparam com uma tragédia, né? A cidade queimada, os amalequitas tinham atacado a cidade de Ziglag, e para piorar a situação, levaram cativo todos os familiares, homens, mulheres, idosos, crianças, e o desespero foi grande. Imagina o seu patrimônio se ruindo, e o maior patrimônio, que é a família, que não estava, né? Dizem alguns estudiosos
que pior do que a morte era os amalequitas manter como escravos, né, as pessoas, os seus parentes. Então era uma angústia muito grande, desespero que toma conta daquele povo, sentimento de lamento, de ira, de perplexidade. E a gente percebe, eu quero aqui me centrar a isso, duas reações distintas no meio da tragédia, no meio da ira, no meio da revolta, no meio da crise, e que ensina muito para a gente. Primeiro, um grupo que tenta, no meio do calor das emoções, né, daquela tensão, arrumar um culpado e descarregar o ódio. E um outro grupo, ou melhor dizendo, uma pessoa que reage não pautado, né, nessa energia negativa, no seu próprio coração ferido, mas pautado na sua confiança que tinha em Deus, que no caso era Davi. E por isso, então, que esse texto, né, exatamente, ele fala de que o cristão, ele precisa, né, o servo de Deus, ele precisa reagir na crise pautado em sua confiança no Senhor e não pautado no seu próprio coração enganoso. Mas como eu vejo nesse texto aqui a reação de um servo de Deus? Então, através de Davi, a gente aprende como podemos reagir nas crises, né? Claro, segundo as próprias orientações do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu só vou ficar nesse primeiro ponto. Se você quiser ver a mensagem completa, está lá no meu canal e você pode assistir essa pregação. Mas a primeira reação que devemos ter como crentes, como servos de Deus, no meio da pandemia, no meio de uma crise, no meio de uma tragédia, em primeiro lugar, é buscar o fortalecimento do Senhor. No versículo que nós lemos, versículo 6, diz que Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens estavam falando em apedrejá-lo, ou seja, arrumar um culpado. Agora, detalhe, todos estavam amargurados. Isto é, todos tinham motivos necessários para se exaltar, né, para tomar decisões ali pautadas na sua ira. Porém, a gente vê no texto, né, que todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, por causa de suas filhas, por causa de suas casas. Mas a gente vê uma reação de Davi dizendo: Davi, porém, todavia, Davi se fortalece no Senhor, seu Deus, irmãos. Que coisa linda, né? Todos chorando, e a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força. Se você ler os versículos anteriores, né? Porém, vemos nesse texto essas duas reações distintas, né? Um povo que reage no próprio braço, que reage no calor das emoções, e por isso tenta arrumar um culpado, que é Davi, é o culpado. Vamos culpar, vamos descarregar a nossa ira em Davi. Mas a gente já vê um servo de Deus que não é um exemplo perfeito de um pai de família, né? Davi teve muitos erros, mas como eu sempre digo para os meus alunos, a Bíblia não é a história de heróis, a Bíblia é a história da graça de Deus. E Davi, esse homem, tem uma reação pautada não na sua energia, naquela ira, em tudo na amargura que ele estava sentindo, nas suas lágrimas derramadas, da tragédia que ele estava vivendo. Mas ele toma uma reação pautada no Senhor, uma confiança no Senhor. É como se Davi contasse até 1000 para não reagir segundo o impulso do seu próprio coração. Ele não se deixa levar para os seus sentimentos, mas ele decide se fortalecer no Senhor, ele se reanima, ele se apoia, não em si mesmo, mas no seu próprio Deus. E às vezes, irmão, diante de tudo que está acontecendo nos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas vidas, diante da crise que se estabelece na pandemia, crises financeiras, casamento, tudo que vai sendo atingido, relação com o filho, geralmente, sabe o que a gente acontece? Quando a gente está diante de um caos, de uma tragédia, a gente reage segundo o impulso do nosso coração. Né? Às vezes o nosso psicológico está fragilizado, temos razões que nos leva a isso, né? Ninguém está aqui amenizando o seu problema, o nosso problema, todos estamos enfrentando momentos dificílimos. Mas isso não abre margem para que eu venha culpar, apontar o dedo, para que eu venha matar o outro, para que eu venha acusar o outro, para que eu venha tentar arrumar um culpado para a minha história, para os meus problemas, porque esse é um caminho, né, de sempre apontar para o outro, como dizia um filósofo francês, né, Paul Sartre, que ele vai dizer que o inferno é sempre o outro. Né? E muitas vezes, então, chegamos aos extremos de querer a vencer os outros ali no calor das emoções. Deixa eu abrir um parênteses e dizer o seguinte: no calor das emoções, sempre
tendemos a tomar as decisões equivocadas, a termos atitudes equivocadas, que muitas vezes fere o outro, que muitas vezes mata o outro, e piora a situação. Foi o que o povo fez. Mas Davi nos ensina, como ele não é o melhor exemplo, como pai de família, como eu disse, mas que mesmo que o seu sentimento seja de dor, de lamento, de impotência, tudo isso a gente compreende, né, nas nossas vidas, ou de ira, precisamos reagir não segundo a força do nosso braço, mas reagir na força do Espírito. A Bíblia diz em Jeremias 16:5, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço, a sua humanidade mortal o seu braço. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Para encerrar aqui, a gente concluir só com esse ponto, deixa eu contar aqui uma experiência interessante que eu vivi certa vez. Eu trabalhava no hospital e o que acontece? Eu trabalhava à noite, e quem trabalha à noite, a noite toda trabalhando, dá muita angústia, né? Porque você quer chegar em casa dormir, às vezes você não consegue dormir logo de manhã. E eu lembro na época os filhos pequenos, minha casa é muito pequena, e eu chegava em casa e não conseguia dormir, porque as crianças não deixavam. Então isso gerava muita angústia no meu coração. Uma vez eu estava vindo do hospital e sabia que naquele dia os meus filhos não estariam em casa, nem a esposa, porque eles estavam num passeio da igreja. E eu estava agradecendo a Deus, assim, pelo menos eu vou dormir bem, porque não tem ninguém em casa. E ansioso para chegar em casa. Então peguei o ônibus, fui para minha casa. Só que quando eu chego em casa, o que acontece? Eu me dou conta que eu estou com a chave do caixa do hospital no meu bolso. Isso significa que eu tinha que voltar tudo de novo, doido para dormir. E eu falei, não acredito que eu vou ter que voltar, não acredito. E aí, meu irmão, a ira toma conta do coração, né? Começa a chutar pedra, chutar lata, chutar tudo. Fala, meu Deus, e começar a reclamar. Ou seja, permitir que as emoções... É claro que essa história que eu estou contando não é fichinha diante das tragédias, né? Eu só estou dando um exemplo só para que a gente possa aplicar diante das tragédias que a gente vive, e às vezes a gente permite que o sentimento, né, que as situações ao redor dominem e governem o nosso coração de tal forma que isso também venha governar as nossas ações. E aí eu comecei a reclamar, só que no caminho eu comecei a me dar conta de que não era o caminho correto, né, as atitudes corretas, e comecei a me apoiar em Deus. Comecei a me fortalecer interiormente em Deus, no Senhor. E aí o meu coração, a disposição do coração foi mudando, né? E eu falei, poxa, glória a Deus, fui louvando. E cheguei ao hospital, só que eu fui de van, peguei uma van para ir mais rápido, foi a primeira coisa que foi. Só que essa van, ela era circular. E eu tive uma ideia, falei, poxa, para ganhar tempo, vou conversar com o rapaz da van, e se eu puder parar no hospital, a van parava em frente ao hospital, eu jogo a chave lá para a menina, né, entrego para a recepcionista e volto na mesma van. Foi o que eu fiz. E ele disse, olha, só que eu não vou voltar até o seu bairro, não. Ele ia ficar num bairro anterior, alguns 1 quilômetro, talvez, de distância, ou até menos. Eu falei, isso não tem problema, não, que eu vou correndo depois. Eu quero chegar logo em casa. Então, vamos embora. E aí ele foi deixando todo mundo, né, porque ele ia terminar o serviço, a par da van. Deixa eu resumir aqui a história, que a gente não tem tempo. Ele disse que ia me deixar, né, num bairro antes. Só que o conversa vai, conversa vem. Ele estava falando, poxa, esse tempinho tá bom para estar em casa com a família. Aí eu disse, minha família não está em casa, está num passeio da igreja. Aí ele disse, você é da igreja? Eu falei, sou da igreja, sim. Poxa, eu sou afastado do evangelho. Aí para quê, né? Aí eu falei assim, a causa desse homem, de eu perder a chave, é desse homem. Resumindo a história, ele ia me deixar num bairro, né, anterior. Ele me deixa na porta da minha casa, na porta da minha casa, onde a van nem ônibus nenhum passa, ele para na porta, e eu orando por esse jovem, ele se reconciliando com Deus e orando pela vida dele. E eu terminei tudo aquilo e ele fez uma reflexão no meu coração. E eu pensei nessa história também, porque há dois caminhos, há duas reações no meio da crise. Ou você pode permitir que os seus sentimentos, as suas emoções, né, tudo, governe o seu coração, ou você se apoia e confia completamente em Deus e deixa que as suas
atitudes sejam guiadas e governadas pelo Senhor. E a finalização, olha a finalização, né, do desfecho que foi ali nesse exemplo que eu dei. E no de Davi, o desfecho também foi um desfecho positivo, porque Davi se apoia em Deus, se fortalece em Deus, e ele coloca a sua vida na direção de Deus, e a história termina ali, ele recuperando ali a sua família, né, restaurando. Então, essa palavra que eu deixo no seu coração. Todos nós estamos vivendo um momento difícil, mas que as suas decisões na sua casa, no trabalho, diante dos seus amigos, diante dos seus filhos, seja qual for o contexto, que você se apoie em Deus, que você espere no Senhor, que você não venha agir precipitadamente no calor das emoções, que você não venha proferir palavras, que certamente serão palavras que vão ferir o outro, mas que você venha fazer ali como esse exemplo de Davi, se apoiar e confiar completamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E certamente, eu tenho certeza que aquele que é governado e dirigido pelo Senhor terão resultados, né, abençoadores. Mesmo que a tragédia talvez não mude, mas o contexto em que você vive, o seu coração precisa mudar. Nosso coração precisa mudar. Então, que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para os nossos pedidos Amém. de oração. Queria que aqueles que tivessem rapidamente pedido de oração, eu já vi lá no grupo pelo Ronaldo, né, que é nosso aluno já formado, que teve que operar às pressas, né? Então vamos estar intercedendo pelo Ronaldo. Não sei se já fez a operação, se vai fazer ainda. Eu vi rapidamente lá no grupo. Então tem aí esse pedido para orarmos. Tem mais algum pedido específico, irmãos, para a gente estar orando, intercedendo e finalizando esse culto? Por favor. Pastor Márcio, eu pedi oração, estou orando a favor de uma irmã querida nossa do Centro Evangelista Internacional, uma Maria, que está com metástase de câncer, já teve metástase, é uma situação crítica. E estou pedindo oração por ela, para o meu cunhado também, o Walter Batista Júnior. Walter Batista Júnior. Saúde também, Walter? Problema de rins. Saúde. Walter. E a irmã, o nome é? A outra irmã, qual o nome? Maria. Maria Vasconcelos. Maria. Maria Vasconcelos. Maria e o Walter. Ela diaconisa. Vamos orar pela saúde desses irmãos. Mais alguém, irmãos? Algum pedido? Rapidamente, só para a gente encerrar, para não tomar muito tempo dos professores que estão em aula. Mais algum pedido específico? Nenhum? Eu queria pedir ao nosso irmão Antônio pudesse estar intercedendo, meu irmão, por esses pedidos, né, que fomos colocados. Os 3 pedidos foram por saúde, né? Questão de saúde. Então, interceder aí por esses irmãos e outros, né? E tantos outros que estão passando aí no vale, né? Por conta das enfermidades, não só do Covid, né? Mas de câncer, tantos outros problemas e situações, né? Ore também por portas de emprego. No sábado, teve muito esse pedido na capela de sábado, pedido dos irmãos por portas de emprego, né? Muitas pessoas aí na dificuldade. Então, irmão Antônio, por favor, nos conduza em oração, tá? E para a gente encerrar a nossa participação. Ok. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, por essa capela, ó Pai, essa palavra maravilhosa vindo do pastor, Senhor. O Senhor direcionou esse teu servo a muitos corações, inclusive o meu, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha, Senhor, com a tua mão de poder, de graça e de glória, restaurar a vida da saúde dessa serva, ó Pai, que está com essa metástase, Senhor, pelo rapaz também que está enfermo, ó Pai, com saúde, questão dos rins, ó Deus, que o Senhor venha tratá-lo também, Senhor, com a tua misericórdia. Pelos desempregados, Senhor, pelos alunos do Betel, pela diretoria do Betel, Senhor, por todos aqueles que te ouvem agora, ó Pai, que alcance esses corações, que a tua graça, a unção do teu Espírito Santo venha a ser derramada sobre cada um de nós, Senhor, que venhamos ser tratados pelo teu grande poder, pela tua misericórdia, pela tua infinita graça. Abençoa a direção do Betel, Senhor, pastor Márcio, Senhor, o Wellington, Edinalva, Senhor, todos que contribuem, ó Pai, para a tua graça ser alcançada no Rio de Janeiro, Senhor, em toda a região onde o Betel estiver, ó Pai. E tantos outros que carecem da tua verdade, da tua sinceridade, do teu amor, ó Pai,
Abençoa também o presidente Bolsonaro e toda a equipe do governo, Senhor. Fica conosco, despede nessa noite, ó Pai, e encha-nos do teu Espírito Santo, que a tua graça inunda o ser de cada um. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Assim passo, não sei se a diretora Edinalva se quer dar alguma Amém. palavra. E assim a gente... Não, é um prazer estar aqui. Deus abençoe a todos. Continue orando para que Deus esteja curando a nossa nação, né? O mundo, né? Deus abençoe. Amém. Então estamos encerrados aí. Que Deus abençoe a todos, né? Continue aí uma excelente aula para todos nós, né? Também estou em aula hoje. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém. Professor Expedito Amém. também, obrigado pela Paz, presença. Amém. Tá? Obrigado. Deus abençoe a todos. Um abração. Tchau. Abraço, pastor. Tchau.